Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ e estamos juntos para mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, quero pedir a você, caso seja a sua primeira vez aqui, que assista os vídeos e as lives e gostando, que você comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Basta você ir na aba Comunidade, clicar no link, e depois eu te adiciono lá no grupo. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @NoRadarVascaíno, e também no X, @radar_Vascaíno. Bom, eu vou falar aqui um assunto, né? Aliás, eu vou colocar um assunto aqui que não tem muito a ver com o jogo de ontem, mas foi talvez um dos momentos mais importantes dessa semana, que foi na live do pós-jogo de quarta-feira, dia 29 de janeiro, entre Vasco da Gama, Maricá 0, Vasco 1, né, jogo em São Januário, que o Vasco venceu, e o doutor Jorge Veríssimo foi muito feliz e até elogiado durante a live, devido à sua colocação em relação ao que o Vasco, né, se transformou. Ou seja, ele fez um apanhado de tudo que já aconteceu e vem acontecendo dentro do Vasco da Gama. E se você não conseguiu acompanhar isso na live, acredito que muitos aqui tenham visto, mas eu acho que vale muito a pena esse corte para você rever, refletir, pensar, e aí depois você deixa no seu comentário se você está de acordo ou não com o que o doutor Jorge Veríssimo colocou no corte que eu vou colocar a partir de agora. Acompanhe aí, presta muita atenção e depois você comenta. Vamos lá, doutor Jorge Veríssimo. A questão aí sobre o passado do Vasco, o presente, o futuro. Um clube de futebol, ele nada mais é do que um microcosmo do país onde ele está, da região onde ele se localiza. Isso foi um erro do Vasco durante muitos anos, criar uma, digamos assim, dizer que os portugueses fizeram, os brasileiros erraram. Também não existe. Não existe. Portugueses e brasileiros existiram lado a lado desde o início. Perfeito. Ou por acaso o Ciro Aranha nasceu em Lisboa? Claro que não. Então, a história do Vasco, ela foi linda desde o início, porque justamente portugueses, comerciantes abastados, aplicaram o seu dinheiro trabalhando junto de brasileiros, sejam eles negros, sejam eles pobres, operários, e o mix disso deu um clube maravilhoso, que foi perseguido de todas as formas possíveis e imaginárias pelos outros clubes grandes do Rio, pela imprensa, principalmente pelo jornal o Globo, desde que ele surgiu lá atrás, em 1924, que o Roberto Marinho era um torcedor fanático do Flamengo. Agora, o que é uma realidade é que aquela época de 1924, 1930 e tal, mudou muito em relação a 1970, 1980. E o que dava certo em 80 e 90 passou a não dar certo nos anos 2000. Por quê? Porque houve uma evolução não só social, econômica, mas também do ponto de vista empresarial dentro dos clubes. O Vasco, lamentavelmente, no início do ano 2000, não evoluiu do ponto de vista administrativo e continuou com táticas que eram usadas nos anos 80 e nos anos 90, que não eram as ideais para o mundo globalizado, com internet, com comunicação fácil. Aí, o que acontece? O Vasco foi ficando para trás progressivamente, que já era um clube que não era bem visto pela imprensa,
já era um clube perseguido muitas vezes, e é um clube que os vascaínos que chegam aos postos de comando, seja governadores, seja na presidência, qualquer coisa assim, nunca fizeram nada efetivamente bom para o Vasco. Vejam o que o atual presidente fez para o Corinthians. Deu um estádio de presente para eles. E só depois de muita grita é que resolveram cobrar, né, o que o dinheiro de todos forneceu um estádio para o Corinthians. Vejam o que foi feito para o rival se recuperar. Tem até programinha na Sport TV mostrando como é que o rival se recuperou e se transformou numa potência. O rival foi amplamente apoiado pelas organizações Globo, teve amplo apoio de BNDES, teve durante 40 anos propaganda da Lubrax, quando era ilegal fazer esse tipo de propaganda. Assim, qualquer clube, um pouquinho de inteligência, chegaria a ser a máquina que é hoje. E o Vasco ainda teve uma coisa pior. As pessoas começaram a brigar entre si, a querer aparecer mais, a deixar o clube de lado e querer aparecer a sua vaidade pessoal. Quando se fala que no passado dirigentes davam dinheiro para contratar jogadores, davam sim. E, inclusive, isso durante anos foi a derrocada do Vasco. Porque o dirigente X contratava fulano, o dirigente Y contratava ciclano. Aí o técnico tinha que escalar os caras, porque o dirigente Y e o X iam lá e pentelhavam a vida do técnico para escalar, porque esse aí fui eu que contratei. Isso aí aconteceu anos e anos no Vasco. É verdade, sim. E depois que você teve no Vasco o estabelecimento de brigas entre o grupo do Eurico contra os outros grupos, a coisa degenerou de vez. Mais uma vez, o clube é um microcosmo do país. Então, se você tem a esquerda brigando com a direita passa o pano em tudo que a direita faz, e a esquerda passa o pano em tudo que a esquerda faz, é o caldo de cultura ideal para que qualquer um que chega ao poder faça merda a balde e seja apoiado por alguém. E nunca há um reconhecimento explícito de que, olha, você fez isso bom, e você fez isso mal. Não há essa avaliação dentro do Vasco. É só um grupo dizendo que o outro fez tudo errado e dizendo que esse grupo fez tudo certo e vice-versa. Chegou ao ponto que o clube ficou tão fragilizado que quando o Eurico morreu, e foi o último grande líder que o Vasco teve, com grandes defeitos e enormes virtudes, não havia líder mais nenhum. Então havia só uma corrida ao pote de ouro para ser o grupo que ia ganhar a eleição, o presidente que ia ser o cara que ia fazer o acontecer. E com isso, houve chance para que oportunistas, traidores, homens de negociata chegassem ao poder e vendessem o clube, enganando sócios, com auxílio de imprensa, com auxílio de youtubers, com auxílio de influencers. E o time de futebol cada vez pior. Os outros esportes nem se falam, então, foram arrasados. Agora, hoje, o Vasco tem um problema na justiça com a SAF, tem uma dívida de 1.300.000 para pagar, tem um time fraco, pode ser melhor que o do ano passado, mas é um time fraco ainda. Então, é difícil, é muito difícil, tá, que o Vasco saia desse poço sem fim rapidamente, a menos que encontre
um maluco miliardário que compre a SAF e resolva contratar jogador a dinheiro de fundo perdido, não esperando ter um lucro no futuro. E até agora não apareceu. Até agora não apareceu. Hoje, a gente tem um conselho deliberativo aonde a situação tem 95 representantes da diretoria anterior. Como é que esses 95 representantes votarão com um embate contra pessoas da diretoria anterior? Eu não sei. Vocês não sabem. E talvez isso esclareça o porquê a diretoria atual não tome decisões mais rápidas e não faça as coisas que gostaria de fazer. Porque a diretoria atual, no passado, ajudou isso tudo. Teve uma pequena remissão ao fazer aquela liminar que nos livrou da 777. Mas que não pode apagar o passado aonde eles apoiaram isso tudo. O senhor Pedrinho, o senhor Felipe, o senhor Edmundo foram eleitos para um conselho e no dia da posse renunciaram. E eles que criticam tanto agora a SAF, se tivessem dentro do conselho, poderiam elevar as suas vozes para impedir que houvesse aquela venda como foi feita. Então, todo mundo errou em algum ponto. E agora é necessário que as pessoas que estejam dentro dos conselhos façam coisas pelo Vasco. E não notas, como foram feitas, assinadas por 76 pessoas, onde grande parte daqueles que assinaram são credores do clube, criticando A, B ou C de forma certa ou errada. Mas, obviamente, que aquela nota não foi feita para resolver nada. Foi feita apenas para fazer política. Hoje o Vasco tem uma oposição, onde eu tenho alguns amigos na oposição, como o Pedrão, como o Peruca, que é uma oposição que está fazendo muito pouco. Não está agindo como deveria agir. Não está defendendo o que deveria ser defendido. Chega influencer YouTube, xinga o clube num vídeo, xingou num vídeo com prova, e não teve um conselheiro da oposição da situação, um benemérito, um grande benemérito, que tenha dado processo para expulsão. Nada foi feito. Omissão. Então nós temos que ver esse clube agora para ver com que as pessoas que estão lá dentro comecem a pensar mais no Vasco, tanto no associativo quanto na SAF, seja lá o que for, e menos nas coisas pessoais. Menos nas coisas que estão ali à volta e que não são resolvidas. Lamento se eu falei demais, lamento se as coisas que eu falo, eu não tenho rabo preso com ninguém, então eu falo diretamente. Agora, se por um lado o Pedrinho acertou em fazer a liminar, por outro lado ele errou quando deu uma entrevista coletiva e disse, em primeiro lugar, os amigos. E depois disso, contratou uma série de pessoas a pedido do Felipe, contratou o filho do Edmundo para trabalhar. Não é assim que se faz gestão adequada. De jeito nenhum. Está errado. Tem que se contratar gente competente. Eu não me importo se contratar o filho desse, a mulher do outro, desde que seja competente. É uma burrice esse negócio. Se meu filho fosse o Pelé, eu não posso contratar ele porque ia ser nepotismo. Isso é burrice. Se o cara é competente, ele pode ser contratado, não há problema algum. O Vasco hoje necessita de gestão, de direção e dar os caminhos certos.
é impensável que o Vasco volte para 777 e é impensável que ele seja novamente vendido numa negociata como foi a da 777. Como eu falei anteriormente aqui nessa live, quer vender? Ótimo. Venda com todo o contrato exibido na internet, como fez o Bahia, e venda com uma cláusula onde quem comprar não pode ter outro clube. Porque todos, sem exceção, que tem outro clube, é para lavar dinheiro, é para pegar jogador aqui, vender para o outro clube lá baixinho, aí quando vende do outro clube lá na Europa, ganha rios de dinheiro. E o daqui não vê nada. É isso que tem que ficar bem claro em qualquer coisa que seja feita do Vasco hoje. O planejamento não foi feito adequadamente porque demoraram a contratar um técnico. E eu não acredito em planejamento onde você saia contratando jogadores, aí vem o técnico, não, mas esse aí eu não pedi, eu não gosto de trabalhar com ele. É óbvio isso. Eu acredito em que tenha que existir uma administração do futebol feita por profissionais, mas que tenha também o dirigente amador ali para ver o lado do clube, porque muitas vezes o profissional vê o lado dele. O profissional é amigo do empresário e compra um jogador porque é amigo do empresário e vai levar uma comissão. E o dirigente do clube tem que estar ali para defender o lado do clube. Então a coisa tem que ser mista, tem que funcionar adequadamente assim. Espero que o Vasco, sinceramente, se recupere. Espero que o Pedrinho faça uma boa gestão daqui até o final. Espero que as coisas se acertem. Mas a gente começa a ver coisas erradas, como, por exemplo, quem é o diretor técnico? É o Felipe. Felipe foi um dos maiores laterais esquerdos que já jogaram no Vasco. Foi um dos maiores meias que já jogaram no Vasco. O Felipe, como diretor técnico, não tem o direito de deixar renovar o contrato do Vitor Luiz por 2 anos. Ele já jogou, ele conhece, ele sabe. Ele vê que o cara é incompetente, é um perna de pau que não joga nada. Então, alguma coisa tem que ser explicada. Como é que renovaram isso? Por aí vai. Eu espero, sinceramente, que o Vasco faça as contratações que precisa fazer, embora não tenha dinheiro. Reconheço que o Pedrinho tenha muitas dificuldades, porque está sem dinheiro. Sem dinheiro não acontece nada. Tudo que ele propõe é pagar, perder de vista, é empréstimos, etc. E é óbvio que os outros clubes que têm dinheiro, quando sabem que o Vasco quer contratar um jogador bom, vão lá, botam dinheiro e levam. E por que não tem sigilo? Porque o próprio empresário do jogador se encarrega de espalhar a notícia para fazer o leilão. Quanto a esse campeonato carioca, eu volto a falar, as pessoas ficam repetindo coisas sem raciocinar. Ah, espanholização. Vem cá. Qual é o país que tem campeonato estadual? Um só. Brasil. Inglaterra não tem, Espanha não tem, Portugal não tem, Alemanha não tem, Itália não tem, por aí vai. Mas, Veríssimo, aqui... A China é tão grande quanto o Brasil. Também não tem. Tem um nacional. Bem, depois dessa explanação toda aí, como eu falei, gostaria que você deixasse o seu comentário, né? O que você achou aí da fala do Dr. Veríssimo, dando esse apanhado todo de tudo que já vem acontecendo e aconteceu ao longo dos anos aí no Vasco da Gama. Bem, né? Essa aí foi uma das grandes falas aqui do canal. Eu não poderia deixar de, né, recortar essa parte. Não sou muito de fazer isso, mas realmente foi uma situação muito bem colocada pelo Dr. Jorge Veríssimo, o qual agradeço muito a sua participação sempre aqui no canal, viu, doutor? Muito obrigado por tudo. Bom, logo mais às 8 da noite a gente está de volta. Hoje, domingo, tem live às 8 da noite aqui no Radar Vascaíno. Portanto, eu conto com você. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e a gente se vê mais tarde. Um forte abraço para você. Valeu!